Salve, salve, galerinha! Bom, estou aqui, aula para o ensino médio, o segundo ano, essa é a aula 11, né, na apostila 5 de vocês. Eu sou o professor Tom, sou professor de Física, aqui, setor B, aqui no ângulo Sorocaba. Muito bem, gente, vamos continuar um assunto que eu já tinha abordado anteriormente, que é dilatação. Dilatação é o que mesmo? Você muda a temperatura do material, as moléculas agitam e com isso elas ocupam um espaço um pouquinho maior. Esse espaço um pouquinho maior é o que a gente associa com a dilatação do corpo. Então, os materiais em geral se comportam assim. Esquenta, moléculas agitam mais, ocupam um espaço maior e o material dilata. Esfria, as moléculas ocupam um espaço menor, o material contrai e ele vai, de alguma forma, ficar menor. Agora, nós temos a tal da dilatação anômala da água. Bom, para quem não sabe muito bem ou não lembra o que é anômala, vem de anomalia, ou seja, aquilo que busca o diferente, busca um comportamento fora do padrão. Então, nós temos esse comportamento acontecendo para a água, numa faixinha estreita de temperaturas, mas isso tem uma aplicação muito bacana no nosso cotidiano e ajuda a entender algumas coisas. Vamos ver. Pessoal, entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, a água se comporta de forma oposta ao que é previsto. Em outras palavras, se eu pego um material e esquento, espera-se que ele dilate. Mas o que acontece? Para a água, se ela for de 4 graus Celsius para 0, ela esfria. No entanto, ela dilata. É o contrário mesmo. É exatamente isso. E de 0 para 4, ou seja, quando ela está aquecendo, em vez de dilatar, ela contrai. Então, é tudo ao contrário. Sim, mas não para ela em qualquer situação. Se for fora dessa faixa de temperatura, ou seja, por exemplo, de 20 graus Celsius até 10 graus Celsius, se você esfria a água de fato contrai. Se eu esquento ela de 50 até 70 graus Celsius, está esquentando, ela dilata. Água sólida, ou seja, o gelo. Se ele já está congelado, ele está menos 10 graus Celsius. Se eu passar de menos 10 para menos 20, de fato, ele contrai também, ou seja, está esfriando. Então, na verdade, o comportamento é invertido só dentro dessa faixa, 4 e 0. Bom, o que acontece é que, quando a gente pega uma aplicação importante e legal e acaba entendendo algumas coisas, é que se você pega uma garrafa de vidro, por exemplo, com suco de uva, que praticamente é água, e você coloca no congelador da sua casa, adivinha, se você esquecer lá, provavelmente você não vai tomar suco de uva. Essa garrafa vai arrebentar, ela estoura. Por quê? O vidro, ele se comporta de forma padrão, ou seja, as moléculas agitam menos e o vidro encolhe. A água, a princípio, vai encolhendo junto, até 4. Porque de 4 até 0, o vidro está encolhendo e a água é o contrário, né? Então a água, em vez de contrair, nessa etapa a água expande, dilata e ocupa um espaço maior. Isso vai gerar no vidro, né, na garrafa, na estrutura, uma pressão adicional para a qual ela não foi preparada. E por isso que ela estoura, sim. Aqui eu dei o exemplo da garrafa de vidro, mas isso acontece com refrigerantes. As latinhas estouram todas, elas ficam todas deformadas. Garrafa de cerveja, se você coloca, isso acontece também. Mas se você colocar alguma bebida com índice de álcool muito elevado, né, por exemplo, sei lá, vodka, isso provavelmente não vai acontecer. Por quê? Porque o percentual de água lá não é o suficiente. Inclusive você nem vai ver ela solidificar. Por isso que não são todas as garrafas que você coloca no congelador que vão realmente estourar. Mas as garrafas que levam percentuais muito significativos de água, como sucos e refrigerantes, você vai ver isso acontecendo. Isso acontece por causa desse comportamento diferente da água. O congelador das casas funciona mais ou menos nessa temperatura aqui. Menos 5, menos 6, menos 7 graus Celsius. O suficiente para fazer a água passar por esse processo. Você pega um suco, está a 20, a hora que colocar lá, chega uma hora que ele vai chegar nessa temperatura e vai passar naquela faixa onde a água se comporta de forma diferente. É isso. Então, a gente tem o nome dilatação anômala para a água, por causa que ela acontece isso nessa faixa aí. É só para a água que acontece isso? Não, acontecem para outros materiais. No entanto,
a forma como acontece em outros materiais são muito longe do nosso cotidiano. A gente tem que colocar mais o pé no chão mesmo e por isso é que a gente fala mais dela. Tá certo, meus queridos? Para finalizar, uma das coisas que acontece e dá para ver bem isso também é que o fato do gelo, né, na verdade ele acaba sofrendo um processo de expansão, né? Ou seja, as moléculas no estado sólido ocupam um espaço maior do que no líquido. E é por isso que o gelo boia quando está na superfície da água líquida. Olha só. É por isso também que solidifica primeiro na superfície dos lagos, onde faz muito frio, né? Esfria por cima, porque à medida que vai esfriando, a água vai subindo nessa faixa de 4 a 0. Solidifica primeiro. Isso é uma coisa muito bacana, por quê? Porque protege os ecossistemas e o fundo do lago não congela, dependendo do local, claro. Aí o que ocorre? Esse local, os peixes conseguem viver ainda, tá? Então, fica aí, galera, dilatação anômala da água para vocês poderem dar uma estudadinha a mais. Abraço!